Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Dúvida Rural. Eu sou Alex Zequini, o comunicador deste podcast, e aqui nós trazemos a informação, o conhecimento e a experiência daqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos trazer um assunto bastante importante. Nós vamos falar sobre plantas medicinais, nós vamos falar sobre homeopatia, sobre fitoterápicos e também sobre as PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, e a importância dessas categorias de plantas para a segurança alimentar, para a produção de alimentos sadios e alimentos saudáveis. Então eu peço que você clique no joinha, compartilhe este vídeo e continue aqui com a gente, porque este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre plantas medicinais, homeopatia, fitoterápicos e PANCs, nós trouxemos aqui o professor Pedro Boff, ele que é engenheiro agrônomo e pesquisador da EPAGRE, tem graduação em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado PhD em ecologia da produção e conservação de recursos naturais pela Wageningen Agricultural University da Holanda, com diploma reconhecido pela Universidade Federal de Santa Catarina em recursos genéticos vegetais, tem atuação profissional como coordenador do Laboratório de Homeopatia e Saúde Vegetal da EPAGRE, é responsável por projetos colaborativos com instituições como a UDESC, Uniplac e IFSC, e também atua nas linhas de pesquisa de homeopatia integrativa aplicada a sistemas agrícolas e pecuários, saúde vegetal e manejo agroecológico de pragas e doenças, agrobiodiversidade, interações multitróficas, tecnologias sociais voltadas para a agricultura familiar. Professor Pedro Boff, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Obrigado pelo espaço aqui na Dúvida Rural. É uma satisfação, Alex, estar com vocês e estou à disposição. Muito bem, professor, como forma de boas-vindas, eu gostaria de lhe entregar aqui alguns brindes dos nossos patrocinadores. A gente tem aí a participação da Erva Mate Aragana, que tem na versão cimarrona e também moída grossa, que é trazida pelo Diogo, e a gente tem também a colaboração do Cicobi Cred Serrana, que é mais que uma escolha financeira, na pessoa da Carla, da Agência do Coral, e do Kenner, ali da Agência do Centro. E com isso, mais uma vez, a gente lhe dá as boas-vindas aqui ao nosso canal. Certamente vou matear a Aragana, e nós temos também tivemos um apoio do Cicobi no primeiro Congresso Brasileiro de Homeopatia, aqui em Lages, em novembro do ano passado. Então, as parcerias estão muito próximas da gente. Olha Obrigado. Só que bacana, o Cicobi é um grande parceiro que a gente tem. E, professor Pedro, gostaria aqui de trazer, então, nesse início, uma ideia de como é que o senhor se conecta a esse tema, então, de agroecologia, homeopatia, fitoterápicos. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente aqui uma ideia de como é que esse tema se conecta à sua vida pessoal e também profissional. De fato, eu sou filho de agricultor, estive até os 15 anos na agricultura direto e depois nunca me desconectei. Hoje sou herdeiro de uma colônia de bisavô, sou bisneto de um imigrante italiano que ele franqueou em Antônio Prado uma colônia de 30 hectares, em troca de trabalho de abertura da Júlio de Castilho, que foi a primeira estrada que conectava Porto Alegre a São Paulo. E ainda, portanto, estou conectado à agricultura e não nasci lá, O meu avô e o meu pai viveram só de vitivinicultura e estive presente lá. Agora, com mais tempo, nos próximos anos de retorno pela aposentadoria, nós estamos conduzindo lá um trabalho já há 12 anos com parceiros na produção orgânica. Mas o que me surpreendeu foi quando eu saí da agricultura, só era utilizada a calda bordaleza no tratamento de videiras, de pareirais, e quando eu voltei para lá depois como agrônomo, que foi em 83,
o pai já estava utilizando alguns fungicidas, né, alguns agrotóxicos, né, e um herbicida, embora com moderação. Então, para mim foi uma coisa surpreendente, porque sai de um sistema e vai no outro. Mas depois a gente se forma na agronomia, a gente aceita até esse entender da agricultura ao cultivar, porque você precisa produzir mais, etc. e tal. Entramos num curso de especialização, de mestrado na área de doenças de planta. A gente aprende de que com a agricultura naturalmente há um desequilíbrio, você precisa restabelecer, de certo modo, um certo equilíbrio, né? E usa como recursos os insumos agrícolas. Mas depois você se dá por conta que atrás dos insumos agrícolas, quando eles não utilizados em sua racionalidade, eles te causam impacto muito forte. E no Rio Grande nós tivemos um impacto muito grande com o uso de pesticida na época ainda, em 80, né, quando fazia graduação, eu participei dessas discussões, contaminação e morte de criança com mercuriais e clorados. E isso motivou, inclusive, né, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a estabelecer a primeira lei de controle, né, dos agrotóxicos, que foi em 83, na Assembleia Legislativa. Então, a discussão das questões ambientais na agricultura, ela já vem, né, já de muita data. E aí, em 90, a gente percebeu de que há, sim, uma outra maneira de produzir alimentos. E produzir alimento quer dizer que ele tenha que trazer, na sua essência, a saúde, né? E por isso que nós estamos até hoje, né, na agroecologia e agora mais na pesquisa com homeopatia como uma terapêutica, um sistema terapêutico amplo. Não só para humanos, como já é consagrado há mais de 200 anos, mas aplicações em animais e na cura de plantas e ambiente. Muito bem, professor. O senhor mencionou ali essas mudanças, né, que o senhor percebeu, né, na forma que o seu pai estava tratando a agricultura. Mas a agricultura, ao longo dos anos, ela sofreu muitas mudanças. Ela tem, na sua história, marcos muito importantes, né, que foram determinantes em certas mudanças da forma que a agricultura foi tratada, né, desde a época em que houveram, então, as domesticações de plantas até hoje. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma ideia da história da agricultura, dessas mudanças, desses marcos que foram tão importantes para o desenvolvimento da agricultura e também para que a gente possa entender em que pé que a gente está hoje tratando da agricultura atualmente. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente um apanhado histórico da agricultura. Bem, sim. Bem colocada essa questão para a gente entender até a situação atual. Pelo que nos contam a história, porque dizem que a história é sempre recontada, né, numa versão diferente, até porque para trazer mais atração nessa história. Mas ao que a maioria concorda é que ela iniciou por volta de 12 mil anos atrás, quando o ser humano, 12 mil anos atrás, portanto 2 mil anos antes da era de Cristo, né, e quando o ser humano se deu por conta que ele podia se assentar em algum lugar e ele cultivar e criar. Antes ele era caçador e pescador. Até se você pega pelos escritos da maioria dos antropólogos, eles concordam que o ser humano teria tido a origem, se nós concordamos com a teoria da origem das espécies do Darwin, né? Porque existe outra teoria do criacionismo que a gente não nega também, porque há pessoas que acreditam que seja dessa forma. Mas, indo pela linha do evolucionismo, o ser humano teria saído da África como tal e se tornado racionalmente, ele consciência de ser humano, em torno de 150 mil anos atrás. Uma longa data. E daí, saindo da África, ele foi para a Ásia e parte foi para a Europa. Os asiáticos ficaram mais coletores e os europeus ficaram mais caçadores. Por isso que você tem mais grãos, a tradição, né, a cultura, né, dos asiáticos mais para o lado mais de plantas e da Europa mais de carne. Porque teve uma história atrás disso, né, evolutivamente. Mas trazendo mais recentemente, há 12 mil anos atrás, então o ser humano começou a dar por conta que ele podia criar e cultivar. É isso que se chama agricultura. E veio junto à domesticação. E essa domesticação foi andando, ou seja, trazendo plantas e animais para perto de um assentamento, ou seja, residência. Então a agricultura, que é o ato de criar e cultivar, ela sempre esteve junto ao assentamento. Não se faz agricultura sem o ser humano estar lá. Por isso que a agricultura familiar é o cerne, né? A família que está lá e com o ato de criar e cultivar. Isso foi sendo trabalhado, né, em diferentes contextos da Europa e
também da América, aqui sem falar da Ásia, vamos falar do Ocidente, né? Com a cultura local e com o conhecimento, de certo modo, gerado diretamente pelo desafio diário que o ser humano tinha com a natureza. Ao levantar-se, ele tinha que... como que eu vou criar, o que vou dar de alimento, como que eu vou superar o cultivo de plantas e assim por diante. Então, foi um desafio diário com a natureza. Vem chuva... como é que precisa adubar isso aqui ou assim por diante. Ou seja, a criação do conhecimento de como criar e cultivar, ele se deu ao longo da história nessa forma, uma interação do ser humano, da família, lá com a natureza. Mas teve uma mudança muito grande a partir de 1800, que foi a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, o que nós tivemos? Uma intermediação. Se quebrou um pouco o vínculo do ser humano que estava lá, ou seja, da família, né, cultivando e criando, ele com a natureza. Por quê? Teve a intermediação lá de máquinas. E aos poucos também ele teve um aporte de coisas externas. Ele não mais, né, utilizava os recursos que tinha lá da adubação, mas trazia de fora. Ou seja, a indústria começou a fornecer. Ainda em finais de 1800, início no 1900, muito forte, né? Então, o aporte de fora, como que desnaturalizando a atividade da agricultura. Ele ficou meio que afastado e aos poucos sendo mais longe daquilo natureza, pensando que criar e cultivar nem preciso entender da mata, nem preciso entender dos animais, apenas eu utilizo o que os outros me dizem, ou seja, o insumo é a máquina, assim por diante. Agora, mais impactante foi depois da Segunda Guerra Mundial, porque o argumento depois da Segunda Guerra Mundial era de que nós precisamos criar sistemas produtivos de alimentos de forma mais produtiva, de grande quantidade, para poder estancar a fome no mundo. O que a gente sabe hoje que isso não é verdade. Se você pega o exemplo do Brasil, hoje estamos sendo os recordes, né, de produção de grãos, 330, 340 milhões de toneladas, né? Se você fizer uma conta, dá em torno de 2 toneladas por pessoa por ano. Ou seja, 2 toneladas por pessoa do ano, na pior dos cálculos, dá 4 a 5 quilos de grãos por pessoa por dia. E quem que vai comer isso aí? Ninguém come. Ou seja, o argumento de que nós precisamos aumentar a produtividade no seu máximo possível, cada vez mais, esse é um argumento falho. E se nós estamos nessa perspectiva de aumentar cada vez mais a produtividade, é à custa da exaustão dos recursos naturais. Tanto é verdade, nós estávamos discutindo antes, né, que nós já estamos superando como seres humanos os 6 limites dos 9 da sobrevivência humana no planeta Terra. Ou seja, é mais do que passado o momento de refletir como estamos lidando com a Terra. No produzir o quê? E em 70 também tivemos outro impacto, porque até então o que era produzido na agricultura era pensado essencialmente em alimentos, mas de repente começa a entrar os produtos agrícolas na bolsa de valores, ou seja, são comercializados como commodities. E ela, como commodities, ela é entendida como mercadoria. Ora, quando o alimento ele passa a ser mercadoria, ele é tratado assim, você compra uma mercadoria disso, mercadoria daquilo, ele deixa de ter a responsabilidade da saúde, que é a essência, propriedade essencial de um alimento. E quando ele deixa de ter a responsabilidade de ser saudável, ele não tem mais isso, porque ele é uma mercadoria, como fosse qualquer objeto. O que acontece? Onde que você vai se tratar com a saúde? Você vai lá para o sistema fármaco-médico hospitalar, que hoje é crescente, investimento, inclusive público, para tratar o final e não as causas das enfermidades. Tanto é verdade que o que mais cresce de enfermidades são as doenças não infecto-contagiosas, do tipo AVC, obesidade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que era de criança, agora virou em adulto, e assim vai. Que muito provavelmente tem origem, então, a partir do momento que a gente se preocupou em produzir mais alimento e tratar esse alimento, então, como um produto e não mais como aquilo que era tratado antes como subsistência, digamos assim. Exato, porque ainda, se nós pensamos no pensamento ocidental, até o pai da medicina, Hipócrates, dizia que teu alimento seja teu remédio, que teu remédio seja alimento. Ou seja, ele faz uma conexão direta, alimento-remédio. Mas quando ele é visto como mercadoria, ele deixa de ter esse compromisso.
Tu entende? Essa é uma mudança que isso vai subliminarmente definindo, significando a população de modo geral. Ou seja, nós não se damos por conta que estamos fazendo isso aí. Porque nós não estamos exigindo isso do alimento, mais porque ele é mercadoria. Então, o que nós temos que fazer é restabelecer essa propriedade intrínseca do alimento, por isso chamado alimento, que é a saúde, trazer a saúde. É inconcebível você sentar numa mesa hoje e ter a consciência de dizer, eu tenho que aceitar, senão não há outra coisa para comer, e ter a consciência que aquele alimento lá, e você sabe disso, né, ele já tem resíduo. De quem é a culpa? Não é do agricultor. Em absoluto não é do agricultor. E muito menos do consumidor que não tem consciência. Então, de quem é? Acontece que as corporações, as grandes corporações, elas têm, de certo modo, um marketing de alienação para a população do modo geral. E manter essa alienação convém para que o mercado dos insumos, o mercado das mercadorias que eles trabalham, né, se mantenha em status quo de forma crescente. Né? Essa é uma consciência, não é uma crítica. Nós temos consciência das coisas, né? Como nós temos liberdade de escolha, é isso que nós precisamos ter. Como a população com todos, é assim que está acontecendo. Nós podemos escolher uma coisa ou outra, mas ter esse debate aberto. E não algo que nos deixa alienado e sem o conhecimento. Para você ter uma ideia, isso aqui são de resíduos de veneno, levando para esse lado, né? Por exemplo, malatião, que é um inseticida utilizado no Brasil, permitido no Brasil, e na Europa também, né? Nós aqui toleramos 5.000 vezes mais resíduos em brócolis de malatião do que na Europa. Por que isso? Por que nós temos que tolerar mais veneno? Porque há de certo modo, todo um conjunto de marketing, né, para nós aceitarmos de que a produção de alimentos que vira mercadoria, ela tem que ser feita dessa forma. Mas existe outra forma de fazer. Esses interesses, eles acabam deixando de forma muito opressiva, né, aquilo que a população enxerga. Então, enquanto tu não conhece, tu não sabe o que combater. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente, então, uma ideia, professor, de como é que o conhecimento tradicional, ele veio, de certa forma, coevoluindo com a agricultura, porque à medida que a agricultura foi evoluindo, a gente tem aí o conhecimento das populações em relação às plantas também, né? Em relação às plantas medicinais, à homeopatia, aos fitoterápicos. A agricultura foi evoluindo por um lado, mas esse conhecimento, no meu ponto de vista, ele também se manteve presente, se mantém presente até hoje, talvez em menor escala, mas como é que o senhor enxerga esse conhecimento atrelado às plantas, à interação desses organismos, porque eles também vieram acompanhando a agricultura, embora na sua fala eles talvez foram um pouco oprimidos enquanto a agricultura se desenvolvia. Como é que o senhor vê esse caminho do conhecimento à medida que a agricultura também veio evoluindo? Como é que o senhor compara isso? Então, isso é um trabalho muito bem discutido por um antropólogo uruguaio chamado Guilherme Folladori. Com a crescente concepção e aceite da sociedade da economia de mercado, o conhecimento para a agricultura ele está embutido nos insumos, nos fatores de produção. Não só nas máquinas, né, porque as máquinas aliviam muito a mão de obra, e nós sabemos, no mundo inteiro está havendo uma crescente falta de mão de obra no meio rural. Não só isso, mas os insumos também já trazem dentro de si o próprio conhecimento. Ou seja, o agricultor ele deixa de ser agricultor, é apenas mão de obra no fator de produção, porque o conhecimento já está embutido, ele já compra dentro do insumo. E ele comprando dentro do insumo, ele fica como se fosse desprovido dessa dignidade de poder aplicar a sua capacidade de pensar e refletir no modo de produzir. E simplesmente ele se sente um objeto do mercado, porque o conhecimento também virou um objeto de mercado, você sabe disso. Ora, como é que podemos restabelecer essa dignidade do homem do campo? Iniciando pela produção para autoconsumo. Ele não precisa deixar de produzir para a venda, que seja para o mercado, né? Embora toda a nossa crítica, né, pensando na mercadoria, né, o alimento deve ser tratado como tal, como alimento. Ele sair como alimento, ele chegar no consumidor como alimento e não como mercadoria. Mesmo assim,
o restabelecer da dignidade de um agente de agricultor lá no espaço rural, ele poderia começar para produzir consumo próprio, naquilo que ele, do dia a dia, ele precisa. De que maneira? Ora, horta, pomar, né, quintal, algo assim. E aí entra aquilo que você já levantou sobre as plantas medicinais. Plantas medicinais já eram trabalhadas assim. Já se tinha uma concepção antiga, né, de que uma boa horta trazia uma farmácia em casa. O que era uma boa horta trazer uma farmácia em casa? Era assim, porque tinha plantas medicinais, mas também porque aquele alimento produzido lá, ele trazia saúde. Então, começar a trabalhar pelo autossustento é como se fosse restabelecer a dignidade do ser humano na sua interação, que era natural com a própria natureza. Natureza que eu falo com a terra, com as águas, que hoje, né, está em modo crescente a deficiência de água potável no mundo inteiro, né, com as florestas, com as águas, com os animais. Hoje nós, na agricultura intensamente trabalhada pelos fatores industriais, né, sejam máquinas e sementes e adubos, qualquer bichinho lá que a gente enxerga tem que matar. Que coisa louca! Né? São eles que nos dão o equilíbrio. Né? Você mata um porque tem uma praga que diz, eu preciso matar a praga, mas percebe que lá junto, quando você utiliza às vezes um inseticida, você mata o teu amigo que ia controlar a tua praga. É a relação praga e predador que você sabe muito bem que ela existe. Então essa tolerância de existirem animais interagindo lá no meio rural pode ser reaprendida ao produzir alimentos para consumo próprio. Esse é o ponto, acho, fundamental que o meio rural precisa fazer, produzir o seu próprio alimento. Quando o senhor fala em produzir o próprio alimento, a gente percebe que muitas vezes, por exemplo, o produtor mesmo, né, ele dissocia aquilo que é produzido para o mercado daquilo que é produzido para o consumo. Muitas vezes o produtor diz, isso que eu tenho aqui vai para o mercado, isso que eu tenho aqui é para o nosso consumo aqui em casa. Então ele diferencia esses produtos. O produto que vai para o mercado é um, o produto que ele consome é outro. E aí isso nos dá uma ideia de que esse produto que ele consome, de certa forma, nos passa que ele é mais saudável do que o produto que ele está vendendo para o mercado. Só que o mercado, ele prega que para que tu seja eficiente e que tu tenha uma certa lucratividade, tu tem que produzir mais com menor custo. O produzir mais com menor custo leva em consideração que aquele agente causador do dano que te gera prejuízo, ele tem que ser exterminado. Né? Quando esse agente é exterminado, então ele passa a produzir mais com menos dano, né, gerando uma lucratividade. Mas a partir do momento que ele passa a produzir para consumo, ele aceita então que algumas perdas aconteçam. Muitas dessas perdas causadas por esse agente causador do dano. E aí, professor, a gente tem aí uma contraposição, né, entre o que é consumido, o que vai para o mercado, e a gente tem aí um confronto também daquilo que prega, por exemplo, o conceito da agroecologia, né, que promove a interação entre os organismos dos mais diferentes ambientes, ecossistemas, agroecossistemas. Então, como é que o senhor enxerga isso, por exemplo, do produtor hoje, pensando em produzir um alimento e tendo que talvez aceitar algumas perdas para que ele possa aceitar que esse alimento é mais saudável, e daquele produtor que tem que produzir para ser rentável e ao mesmo tempo reduzir custo e eliminar aqueles agentes causadores de dano? Existe um confronto aí entre conceitos? Como é que o senhor vê isso? Essa contradição, inclusive, não é de agora, já vem sendo trabalhada, pelo menos no movimento ecológico, né? Ainda em 80, me lembro, o saudoso José Lutzenberg, que foi um ativista agroecológico, ele foi inclusive ministro no governo Collor, né? E ele trazia o fim do futuro. Ele disse que não teria espaço à sustentabilidade se o mercado continuasse sendo ganancioso como é. E essa contradição, ela é parte, entre aspas, do contraditório da economia-mercado para a sua maximização produtiva. Ou seja, a saída disso, de certo modo, é pensar de que há limites para produzir. Nós vamos trabalhar com ótimo de produtividade, não com o máximo cada vez mais. E esse ótimo de produtividade existe um limite.
esse limite, a partir do qual o que nós podemos atuar como agentes na produção de alimento é reduzir o custo de produção. E é aí que entra a agroecologia. Reduzindo o custo de produção, a tua margem de lucro ela continua a mesma, porque se você pegar hoje e comparar a produção convencional, o custo cada vez maior. Né? 1 hectare, por exemplo, 1 hectare de cebola, hoje está estimado de 12 a 15 mil reais por hectare, só de custos de adubos, é algo estrondoso, né? Então, a partir de um máximo, você tem que trabalhar abaixo dele, é o ótimo. Esse é ótimo que suporta o ambiente, a sua produtividade. E agora o que eu tenho que fazer é reduzir o custo. E como que eu reduzo o custo? Reconhecendo que existe internamente fatores de produção, por exemplo, a otimização dos recursos internos, como a adubação, a otimização de espaços, a diversificação, o pousio, várias técnicas que me restabelecem a riqueza e o potencial produtivo daquela terra lá. E isso é um conceito que nós precisamos trabalhar e que é chamado isso de agricultura regenerativa, que você bem colocou anteriormente, né? Outro espaço, né? A necessidade hoje de nós regenerarmos. Se nós continuarmos assim, não vamos muito longe, né? Já conversamos sobre os limites, né, da sobrevivência. Nós vamos ter, e temos limites de produção agrária. Tanto é verdade que áreas desertificadas no Brasil está aumentando. Ou seja, a forma como estamos andando, ela não é sustentável. Então, precisamos trabalhar assim, uma agricultura regenerativa, com práticas e técnicas que reduzam o custo de produção. Portanto, você não precisa se preocupar, você vai ter a margem de lucro. Agora, se você entra na ganância do mercado, é lógico que é um fim nosso como humanidade. Não é como agricultor, não é como consumidor, mas como humanidade. Nós temos um limite, é isso aqui. E se você olhar ao nosso redor, tudo advém dos recursos naturais. Ou é petróleo, como essa mesa, parte dessa parede, não é petróleo, ou é isso aqui que é um recurso ferro, né? É uma jazida de ferro, mas tem seus limites, né? Tudo é natural ou é transformado. Lógico que a erva que você está tomando da aragana é natural diretamente, né? Mas o plástico da embalagem, o papel, é um recurso natural. Então, existem esses limites. Não dá para pensar sempre cada vez mais, porque você vai exaurir o ambiente, vai exaurir os fatores de produção para alimentos também. Sim, os recursos são limitados. E o que a gente vê hoje, é muito comum que a gente veja hoje uma cultura sendo implementada, ano após ano, sem que haja pelo menos uma diversificação de culturas, né? Acho que esse talvez seja o exemplo mais comum, né, de expressão da atividade econômica sobre um recurso, no caso do solo, né, professor? E junto a isso vem sérios danos, né? Como o senhor falou ali, quando a gente passa a pensar, então, pela ótica da agroecologia, a gente pensa que cada organismo ele tem o seu papel, né? E quando a gente passa a pensar por essa ótica, então a gente começa a aceitar que essas perdas, entre aspas, não passam a ser perdas de produção, de produtividade, mas são fatores essenciais, então, para a manutenção do equilíbrio ecossistêmico. É mais ou menos nessa linha de pensamento que talvez a gente precise abrir um pouco os olhos para isso. Exato, porque você tem inclusive isso na própria agronomia mesmo, ela estando hoje trabalhada na forma convencional, ela tem os conceitos do limiar de dano econômico. Então você precisa tolerar até certo nível, porque se você for controlar, digamos, uma praga, uma doença, assim que ela aparece, o teu custo energético para controle com intervenção é muito maior do que o custo, do que a perda de produtividade daqueles danos iniciais. Então, se nós aprendermos a tolerar certo nível de dano, nós vamos ter um ambiente mais preservado e o custo menor e menos risco para a saúde ocupacional do agricultor e resíduo no alimento. Então, esses não são conceitos tão novos, já podem ser trabalhados, né, para a gente poder continuar a produzir um certo nível de produtividade, né, sem comprometer aos recursos naturais, de modo a que não tenha mais volta. Por isso, trabalhando a agricultura regenerativa. É que aparentemente parece que a gente está muito preocupado com uma pronta resposta, né, professor, em atuar de tal forma que a gente tenha uma resposta muito rápida sobre aquilo que a gente está produzindo.
E, naturalmente, a gente sabe que muitas vezes essa resposta ela não vem de forma muito rápida, né? Essa resposta, muitas vezes, de equilíbrio, ela nos traz uma certa lentidão de resultados, né? À medida que esses resultados são mais consistentes, eles demoram também para aparecer. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma ideia de como que a gente pode associar, então, esses conceitos da agroecologia àquilo que a gente se propôs a tratar aqui, que são as plantas medicinais, a homeopatia, os fitoterápicos e também as punks. Como é que a gente pode, então, trazer esses conceitos para essa ideia de agricultura regenerativa, de produzir com um nível de sustentabilidade maior? Veja que o uso de plantas para a cura do ser humano ele é milenar. Desde que o ser humano se deu por conta de sua racionalidade, 100 mil anos atrás, ele vem associando as fontes de cura pela própria natureza, com a própria natureza. E se você pega os escritos mais antigos, a classe, entre aspas, a classe médica, a maior fonte de tratamento eram plantas. De certo modo, legitimada então pelos próprios sistema médico, né, que não é bem sistema médico, mas pelos práticos de cura antiga, eles tinham as chamadas matérias médicas, de 1600, 1700, 800, compêndio de matérias médicas, basicamente fundamentado em plantas, né? Então essa história de ser a planta como recurso de cura do ser humano, ela vem por muito tempo. O que acontece é que no início de 1900, a indústria farmacêutica tomou lugar nisso, principalmente vindo dos Estados Unidos, depois se espalhou para todo o Ocidente. E essa indústria farmacêutica disse o seguinte: olha, nós precisamos criar um currículo de medicina de tal ponto de que o remédio ele tem que advir da indústria, não mais da natureza diretamente, como são as plantas medicinais. E aí cria todo um problema que está hoje, né? Galopante o número de doenças não infecto-contagiosas, como nós comentamos. A partir de uma consciência de que o sistema da indústria farmacêutica não é suficiente, muito pelo contrário, né? Ele pode causar até mais doença do que curar, isso já está provado, já existe estudo disso aí, só que são poucos divulgados, né? Também certos governos pensaram, vamos restabelecer o valor que tem essas plantas medicinais para as populações, principalmente populações de baixa renda. Mas isso vale para todos nós, né? E tivemos no Brasil a aprovação das práticas integrativas e complementares em 2006. O que era antes já feito com plantas medicinais pelas pastorais da saúde, por ONGs, né, e pelas famílias diretamente, né? E se tornou uma política pública. Então você sabe, isso é na área de saúde, né? O pessoal já sabe disso, né? Hoje você pode procurar o município que adota, digamos, um atendimento, uma unidade de atendimento com fitoterápico, você pode procurar lá e pedir: eu quero ser tratado com fitoterapia ou por plantas medicinais, porque ele tem recursos, ele pode captar recursos federais para isso, né? Agora, fora disso, cada família ela pode ter sua planta em casa. Ninguém vai impedir que a pessoa possa utilizar um chá para si próprio. O que a legislação estabelece um controle quando é venda, quando é para outrem, quando é para terceiro. Mas quando é para si próprio, você pode cultivar o que quiser. Você é dono do teu espaço lá, né? Então, restabelecer o cultivo de chás em casa é extremamente importante, porque aí vem uma reeducação ambiental também para a alimentação sadia de hortaliças, que, aliás, nós deixamos de comer hortaliça, né? Fruta nós temos certas restrições, às vezes, nos pomares, porque exige maior área. Mas hortaliça você pode ter isso numa área rural. O ano passado foi aprovado, inclusive, a política pública de agricultura urbana. Deve estar sabendo, né? Então, hoje, dá para produzir alimentos na área urbana, o que não era, né, para venda, inclusive. Mas, voltando atrás, a horta familiar urbana é tão real quanto a horta familiar rural. E lá você tem as plantas medicinais junto, com hortaliça junto, com flores junto, ou seja, a função da tua horta vai ser também a preservação da biodiversidade. E essa biodiversidade preservada é algo
mais do que simplesmente a produção de alimento, é algo de segurança nacional. Porque imagina um dia que você não tem sementes, você precisa importar semente de outro país ou de outro lugar, nessa guerra hoje que existe, né, da independência das nações, né, do isolamento. O que vai acontecer se você não tem mais semente? Você pode sujeitar a tua população, entre aspas, né, à fome, porque não tem mais semente. Então a semente hoje, a existência da semente num país é uma questão de segurança nacional, mais do que a possibilidade de produzir alimento próprio. Essa riqueza que a gente tem, né? Quando o senhor fala de semente, aí me vem à mente aqueles movimentos que hoje procuram resguardar o conhecimento atrelado dessas comunidades e resguardar também esses recursos naturais. Aquela troca de sementes que havia antigamente, né? As sementes crioulas. Antigamente se plantava com base na seleção do próprio produtor, né? O produtor ia lá, selecionava o seu milho, o seu feijão, né? E trocava com outros produtores por conta daquela variedade, digamos assim, que ele não tinha na sua propriedade. Ele buscava com outros produtores e aquilo ali formava um banco de sementes, um recurso extremamente valioso. E a gente vê hoje um movimento muito forte para a recuperação desses recursos, para que, como o senhor falou, esses recursos não se percam, que essas sementes não se percam. E quando o senhor fala ali de movimento da área urbana, né, para a composição de hortas, o que eu percebo também é que à medida que os centros urbanos foram se desenvolvendo e que as pessoas do meio rural precisaram sair do meio rural para o meio urbano, elas foram se estabelecendo nas periferias. Existem estudos que até tratam disso, daqueles estabelecimentos que estão nas áreas periféricas dos centros urbanos e que ainda detêm esse conhecimento sobre plantas medicinais, sobre os fitoterápicos, e ali, nessa região onde eles estão estabelecidos, é onde normalmente são encontradas ainda as hortas, o plantio de medicinais, né, o plantio de chás. Então eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma ideia do conhecimento que a gente tem ainda nos centros urbanos atrelado a esses tipos de plantas, a essas categorias que a gente considera, ainda que são resquícios, digamos assim, ou ainda sobreviventes, né, daquilo que a gente tem nas áreas rurais, né, porque o conhecimento ele partiu, então, né, das áreas rurais e ao chegar na cidade ele se estabeleceu nas periferias. E a gente tem ali ainda uma riqueza muito interessante desses recursos que a gente deve considerar, né, e promover a sua preservação. Como é que o senhor vê esse conhecimento ainda atrelado, presente na área urbana em relação a esse tipo de plantas? Eu até, às vezes eu comento de que a maior planta cultivada no espaço urbano de Lages é um pé de couve. É um pé de couve. E tu podes ver aonde tem uma família com casa e tem um fundo, uma horta, algo assim, pode não ter nada, mas um pé de couve está lá. Esse pé de couve, ele vem junto com a feijoada. E uma arruda. Então, e a arruda. E a arruda, o que é uma arruda? É algo medicinal? Sim, mas atrás disso tem todo algo tocante na espiritualidade daquela família lá. Né? Essa espiritualidade, ela não pode ser mais tratada como tabu. Essa espiritualidade existe em todo o ser humano. Então vamos tratá-la naturalmente. E voltando à parte de couve, então para eu enxergar o pé de couve lá, eu tenho que enxergar que atrás dele tem uma cultura e tem algo relacionado com o coração, ou seja, eu guardo aquele pé de couve lá porque isso é bom para mim, isso aqui é da minha avó. Outra planta que é muito frequente no espaço rural urbano de Lages é um pé de figo, que aliás eu vejo os figos lá às vezes apodrecendo e não colhidos para fazer uma figada, coisa assim. Porque lá existe uma preservação daquela figueira lá que era do meu avô, do meu bisavô. Tem algumas figueiras que nós fizemos até um trabalho, foi um colega nosso do mestrado, fez um trabalho sobre recursos genéticos na área urbana de Lages, né? E algumas figueiras de 80 anos sendo preservadas porque ela dizia alguma coisa da emoção daquele morador lá, porque preservava isso do pai. Imagina, se ela tinha 80 anos, né, preservava ainda do pai, ele tinha mais de 80 anos. Então, atrás da preservação desse recurso genético,
Existe, entre aspas, uma dignidade humana. Existe um valor humano. Ele não preserva só por preservar, para ter uma economia de mercado, para vender ou para cobrar, ou coisa assim. Não existe um sentimento atrás disso. E quando nós falamos em sentimento, é o que te restabelece a dignidade também como agricultor. Se você se sente objeto de mercado, é questão de tempo, você não fica lá, né? Mas se você se sente sujeito da ação de ser agricultor, ou seja, você tem um recurso genético, porque esse é meu, eu cultivei, eu melhorei, faz 4 anos, 5 anos que tenho a semente de feijão, ou tenho essa semente de milho, é como se fosse meu, é algo que me dignifica na atividade de agricultor. Seja qualquer planta que possa ter o agricultor, tenha lá no fundo de quintal, tenha lá na horta, tenha no pomar, tenha na floresta, conheça ela e valoriza, assim você recupera o teu valor de ser humano como agricultor. Se você vê só a utilidade para o mercado, você acaba sendo dispensado pelo mercado quando não te serve mais. O mercado não te quer mais, você é dispensado. E você é jogado aonde? Lá para o desemprego. Ou lá pela amargura, não é isso? De um pensar melancólico e triste do fim da existência. Não. Dignifique. Preserve, pois preservando, preserve a tua saúde. Trabalhe com a recuperação de hortas, de quintais e preserve a semente e distribua. Se você fica com a semente, né? Nós ficamos com a semente, é como morremos com ela. Vamos ter que socializar esses recursos genéticos nossos que produzimos e os recursos genéticos naturais que nós temos, como a goiaba, que nós estávamos conversando, a goiaba serrana, mas nós temos o leão, tem uma variedade de milho aqui do alto, como é que chama? Vou me lembrar ainda uma variedade de milho que só dá em altas altitudes aqui de Laje. Eu ainda vou me lembrar. É uma população crioula que quase não existe, né? Recuperar isso e distribuir isso. É algo que dignifica, é um patrimônio cultural que nós temos. É diferenciar aquilo que tem preço daquilo que tem valor, né, professor? Porque até então a gente está trabalhando em função daquilo que é representado para nós pelo preço, mas não pelo valor. Exatamente. Isso que te dignifica, né? De algo que não pode ser valorado em moeda, mas sim em dignidade de ser humano na atividade. Estamos falando muito rural, na atividade rural, mas pode ser na atividade urbana também. É porque hoje a gente tem boas práticas daquilo que era desenvolvido no meio rural sendo desenvolvido nas áreas urbanas, né? A gente traz, né, através dessas pessoas que migraram do meio rural para o meio urbano, ainda aquela cultura, como o senhor falou, de plantar a couve no quintal de casa, de ter o arruda, de ter o alecrim, de plantar a cebola, de fazer a réstia, né, que a gente chama, que era muito comum no tempo que eu era criança, que a gente ia para o sítio, né, a gente colhia cebola, fazia as réstias e deixava pendurado. Então, muita gente que ainda cultua isso e está no meio urbano, traz isso daquela essência do meio rural, né? Então, talvez a gente pensar em manter essa essência e disseminar essa essência de volta para o meio rural, para que aqueles que estão no meio rural, então, deem mais valor pelo que aquilo representa do que pelo preço que aquilo tem, né? Talvez seja a forma de a gente restabelecer, então, essa sustentabilidade, né? Trazer mais valor para aquilo que é produzido no meio rural. Exatamente. As cidades pequenas, tem um professor José Lida Veiga da Unicamp, que ele caracteriza cidades brasileiras até 50 mil habitantes, essencialmente rurais. 50 mil habitantes. Aqui, na nossa região, só estaria fora Lages. Mas se tu olhar Lages, com seus 150, 160 mil habitantes, ela tem uma lógica ruralista ainda, né? Então isso é um valor que não pode ser desprezado, é algo que nós precisamos recuperar, esse contato direto com a natureza que te traz através do alimento, do dia a dia que tu possa produzir, que tu possa visitar a tua horta, ou se não, quem sabe, né, também as feiras, restabelecer isso. Nós temos hoje o mercado público, né, revitalizado, ir para a feira, ir para a banca. Isso você não quer dizer que a gente está dispensando os mercados, os supermercados, especialmente os pequenos supermercados locais, eu diria, né? As grandes redes, para elas não interessa essa concepção. Mas tudo bem, se é a necessidade de ir lá, que se vá. Mas não ir depender completamente só das grandes redes, porque elas não vão restabelecer esse valor cultural regional
que te dá a dignidade de ser humano, que te dá a sociabilidade e que te traz o ser humano no valor da espiritualidade superior à tua saúde mental. Se você não tem a tua espiritualidade, o teu coração tranquilo, você não tem saúde mental também. E quando o senhor puxa essa questão, né, de saúde mental e espiritual, me vem à mente a questão do conceito de saúde única, que a gente não pode desprezar também, né, que a nossa saúde, a saúde humana, ela está atrelada à saúde vegetal, está atrelada à saúde animal também. Então, se a gente pensar que a nossa saúde é dependente dessas diversas saúdes, a gente pensa que cada vez mais a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente consome, né? Com aquilo que a gente está colocando na mesa e que saúde tem esses alimentos que a gente está trazendo. E quando a gente se preocupa com isso, professor, a gente vê que existe aí também um apelo muito forte, eu não sei se para trazer de volta algumas plantas que já eram observadas num tempo passado, ou se é para ressaltar a importância dessas plantas como plantas alternativas. E aí a gente entra no conceito das punks, por exemplo. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente um pouco dessa preocupação que se tem hoje com plantas alimentícias que não são aquelas plantas convencionais. Por que hoje a gente se preocupa tanto em classificar essas plantas como plantas não convencionais e trazer à tona os benefícios que elas têm para a saúde? É porque a gente não encontra esses benefícios nas plantas convencionais? Por que hoje a gente fala tanto de plantas alimentícias não convencionais e tenta trazer, então, essas importâncias que elas têm em termos de recursos para a saúde? Veja que, Alex, o aumento da população urbana de modo galopante, principalmente os grandes centros, São Paulo, Rio primeiro, Porto Alegre, depois Belo Horizonte, onde há uma aglomeração urbana muito concentrada, teve a necessidade de fornecer alimentos através das chamadas centros de abastecimento, né? São as centrais de abastecimento. Essas centrais de abastecimento, por logísticas, tiveram que optar por alguns produtos de maior procura. E esses são entre aspas, são os alimentos convencionais. Frutas e legumes e grãos também, às vezes vai por aí. Então, para abastecer os grandes centros, é entendível que haja um centro de abastecimento, como o CEAGESP em São Paulo, muito citado, mas tem outros centros aqui no sul também grandes, Florianópolis e assim por diante. E nisto, foi aos poucos sendo negligenciado o potencial ou a utilidade das outras plantas que não eram tão procuradas como essas convencionais nos grandes centros urbanos. E aos poucos, como teve um efeito cascata, os centros urbanos não requerendo tipo carás e não produzindo, ou creme, que é um produto local, né, é um condimento local, creme não encontra no mercado, não encontra o CEAGESP, não encontra no lugar, e ela ficou sendo negligenciada e aos poucos deixando de ser utilizada. Ou seja, a culinária, de certo modo, a culinária urbana, muito influenciada pelos centros de abastecimento, ela foi tomando conta da culinária regional. Ou seja, tivemos quase que uma uniformidade de alimentos, entre aspas, no Brasil nesse sentido. O arroz e feijão não passa disso. É bom, sim, é espetacular, fantástico. Mas existem outras plantas que já eram utilizadas a nível regional e local e que deixaram de ser, por questão de entender de que tudo tem que passar pelo mercado. Daí voltamos ainda à lógica do mercado, né? Tudo tem que passar pelo mercado. Como elas não tinham espaço para o mercado, foram sendo negligenciadas. E aí, a partir desse trabalho que é um trabalho pioneiro no Brasil, mas tem outros colegas que trabalham num termo bem semelhante, como se fosse punk, plantas alimentícias não convencionais, mas plantas negligenciadas. Eles estão recuperando, e nós estamos trabalhando nisso, estamos nós, vamos dizer assim, várias pessoas, né, trabalhando em recuperar essa culinária mais regional, uma culinária que nós podemos chamar de campeira, e aonde a gente restabelece esse valor nutricional dessas plantas de pequena escala ou de escala local. E várias delas, outras, estão sendo descobertas seu uso. Então, plantas alimentícias não convencionais acabam descobrindo outras fontes de alimentos que nem eram utilizadas, mas começam a ser
trabalhadas. Qual é a importância disso aí? Nós vamos trabalhar a reeducação para a preservação da biodiversidade. Ou seja, muitas das plantas alimentícias não convencionais, por exemplo, flores, né? Flores diversas, né? Todas elas, as pétalas, né? A maioria das pétalas de plantas, tem que conhecer, elas não têm elementos tóxicos, né? A gente vê muitas rosas, né, sendo ofertada como ornamental. Mas se você cultiva uma roseira em casa sem veneno, diria, melhor ainda, você pode comer as pétalas tranquilo. Ou o gengibre do brejo, né, que é quase uma invasora nas águas, lá nos banhados, você coleta a pétala, que é branca, e você come. Então, dente de leão também é dente de leão. Então, entre aspas, esse movimento das plantas alimentícias não convencionais, ele acaba potencializando toda a biodiversidade local, regional, como fonte de alimento. E raízes, muitas raízes, né, que a gente nem pensava poder consumir, a gente está consumindo. Lógico, com conhecimento, porque se algumas não eram conhecidas, não eram utilizadas antes, né, não é questão de recuperar isso, é questão de entender que podem ser comestíveis. Esse tempo até estava falando com um amigo meu sobre o alho burro, né, que a gente dificilmente encontra em poucos locais e, né, são poucos produtores que ainda têm esse tipo de planta lá do lado de uma taipa, lá no fundo de um quintal. Então, acho que também é um exemplo daquilo que pode ser recuperado, né, através daquele conhecimento tradicional. Existe um outro lado também nessas punks, nesse movimento, mas em paralelo, até diria, de aproveitar o máximo de partes das plantas, né? Como, por exemplo, a beterraba, a gente come só a raiz, né? E a gente acha que tem cozida. Não, você pode comer cru, que é a melhor forma, mas pode comer a folha também. Então, esse movimento de diversidade na dieta do dia a dia, ele traz também outros conceitos de aproveitamento dos recursos genéticos locais. E à medida que a gente vai aproveitando essa diversidade de alimentos, a gente também acaba consumindo uma diversidade de nutrientes por conta disso, né, professor? Exatamente. E com isso a gente vai alimentando aí uma saúde cada vez melhor por conta dessa diversidade de nutrientes. Exatamente, porque essa diversidade nos traz elementos nutritivos, né, que às vezes não cabem na nutrição convencional, mas ele desencadeia em nós, né, um bem-estar e às vezes estimula o sistema imunológico, endócrino imunológico, né, de forma fantástica, que é toda a alimentação, entre aspas, nativa dos índios. Eles só se alimentavam disso aí, né? Então, é algo que nós temos que recuperar, de certo modo. De certa forma, reaprender a utilizar essas plantas, diversas plantas, com diversos níveis de nutrientes, e reaprender a utilizar melhor as partes, né, que compõem essas plantas também, né, professor? E na maioria das vezes também pensar em poder comer cru. Uma batata doce, eu senti que a gente tem uma batata doce muito gostosa, cozida na água, colocada na brasa, né? Mas você pode cortar pedaços e comer cru batata doce. Lógico, de repente, num certo limite. Folha de batata doce, quem pensa? Pode comer. Então, esse movimento de punks, né, que é plantas alimentícias não convencionais, trouxe essa perspectiva de um aproveitamento máximo daquilo que você tem lá. E dentro das punks, professor, a gente tem também plantas medicinais? Sim, o crem é um exemplo, né? Tu usa raiz como condimento e ele é também uma planta depurativo do sangue, né? Várias. Aliás, a maioria das plantas comestíveis não convencionais, elas têm um efeito medicinal também. Sim, a maioria delas. Também medicinal. Também medicinal. E aí a gente, eu gostaria de entrar aqui também num outro tema que tem a ver com a utilização dessas plantas, que cabe muito bem aqui, que é a questão da homeopatia, né? O conceito da homeopatia. Quando o senhor fala aí de melhor aproveitamento, né? Eu gostaria de puxar para o conceito da homeopatia, que trata de que semelhante cura semelhante, né, professor? Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente um pouco desse conceito, né, para que a gente possa entender a importância também da homeopatia no conceito de saúde. Quando a gente está tratando, então, de planta e de saúde, é importante que a gente traga esse conceito também e aborde sobre a importância da homeopatia no tratamento, na cura, onde tem como base, né, o conceito de que semelhante cura semelhante. Mas eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente
a sua percepção sobre isso? A homeopatia ela é proposta, ela é um pouco diferente do que plantas medicinais na cura do ser humano, porque plantas medicinais ela vem sendo construída, a cura com plantas medicinais, ela vem sendo construída com a história da própria humanidade. A homeopatia, de repente, ela é proposta. E a primeira ideia vem ainda com os gregos, estou falando aqui no Ocidente, né? Vem daí com os gregos, e o escrito que nós temos documentado é de Hipócrates, né? No aforismo de Hipócrates, né? Que é o pai da medicina. Ele viveu há 460 anos antes de Cristo, até 300 e poucos anos, então, uns 70, 80 anos. E ele traz que a cura do ser humano pode ser dada pelos contrários ou pelos semelhantes, embora sempre a partir do todo. Essa ideia foi colocada por ele, né, há mais de 2.000 anos atrás. E aí ela só evoluiu a partir do segundo século depois de Cristo, com Galeno, a cura pelos contrários, combatendo os contrários de uma coisa, combatendo a outra, como se fosse um combate, expulsão. Em 1700, essa expulsão ela atingiu inquietou um alemão chamado Samuel Hahnemann, que via de que como é que pode curar o ser humano através da sangria, porque teria que se expulsar um mal, que é o contrário, expulsar sangria, ou laxativo, ou sudorípero, assim por diante, como se fosse expulsar algo lá dentro. E ele se inquietou com isso aí, dizendo, não, isso aí não está certo. E ele era médico, né? Se formou um médico. E aí deixou de trabalhar com medicina e foi traduzir matérias médicas, que era um compêndio de plantas medicinais. E quando ele traduz a matéria médica de um médico escocês, William Cullen, e traduz por que a quina cura a malária, e a quina, de fato, já era utilizada para a cura da malária, ele percebe que aquela explicação do médico escocês não concordava, porque ele já tinha tomado quina, não sentia aqueles sintomas de tonificação do organismo. Ele experimenta a quina e tem sintoma de malária. Opa! Aí ele percebeu, como que eu posso ter sintoma de malária se eu não tenho malária? E aí ele recuperou os escritos antigos, né, que ele lia muito, inclusive de Paracelso, no Renascimento. Ele começou a testar em outros colegas, ou seja, administrar quina para ver o que acontecia. E os sintomas eram muito semelhantes à malária, continuava sendo semelhante à malária. E aí se lembrou do aforismo de Hipócrates, né, que a cura poderia ser pelos contrários, mas também pelos semelhantes. E desenvolveu essa teoria. Em 10, 12 anos publicou o Organão, foi em 20 anos publicou a primeira versão do Organão, e aí estabeleceu o princípio da cura pelo semelhante, ou seja, um semelhante enfermo, por um semelhante remédio se cura. Isso que é a homeopatia. Homeo, semelhante, patia, sofrimento. Um semelhante sofrimento que está no enfermo se cura por um semelhante remédio já descrito, experimentado, e já descrito, né? Um semelhante remédio. Então, essa cura por semelhante. E essa terapêutica, que é um sistema, na verdade, terapêutico, a homeopatia, muito equivalente à medicina tradicional chinesa, equivalente no sentido do seu todo, né? Ou a medicina ayurvédica, ela é trabalhada até hoje mais de 200 anos. Ou seja, a despeito de toda a sua crítica para o ser humano. E mais recentemente, muito intensificado no tratamento de animais. E aí, em 2000, começou os primeiros trabalhos para a planta, tratamento. Qualquer ser humano, ou mesmo animal ou planta, quando ele é acometido, quando ele é adoecido, ele tem uma força de reação para a cura. Mas nem sempre ele tem a força suficiente para suplantar a doença. Então ele cai enfermo. E o que a homeopatia vem? Ela vem a estimular o teu poder vital, a tua vitalidade para você reagir e se curar. Esse é o mecanismo da homeopatia, por isso que a cura pelo semelhante. Ela provoca no organismo dos enfermos uma reação de cura. Tanto esse mecanismo ocorre nos animais, também no humano, também nos animais, e é o mesmo princípio que estamos trabalhando com planta. No princípio de que a planta provocar, a aplicação de uma homeopatia provoca uma reação de resistência à planta acometida por uma doença ou por um inseto. É como se tu ensinasse aquele organismo a se defender, entregando para ele um exemplo daquilo que ele tem que se defender. Despertar ele. Olha, tu tem que reagir. Reage.
Naturalmente, quando você é acometido, você reage, mas nem sempre você tem o potencial de suplantar o quadro enfermo. Aí a homeopatia vai te ajudar. A grande vantagem da homeopatia é que ela não deixa resíduo, porque ela precisa ser dinamizada. O preparado homeopático precisa ser dinamizado. A dinamização da homeopatia ela tem como simbologia aquelas letras, né? CH, que o H vem do Hahnemann, né? Do autor dessa proposta. E quando a gente dilui, então, é que a gente passa a determinar a quantidade que a gente quer daquela solução que a gente tem como solução principal, digamos assim? Na verdade, o diluir é atenuar o efeito tóxico do remédio ou do medicamento homeopático. Você atenua o efeito tóxico porque como dose ponderal você pode ter um efeito tóxico. Tá? Porque a homeopatia, as melhores homeopatias são venenos, como arsênico, belladonna, iociamos e assim por diante, né? Então, quando você dilui, você atenua o efeito tóxico, mas quando você dinamiza, você preserva as propriedades de cura daquela homeopatia. À medida que você atenua o efeito tóxico, você chega a um ponto que você não tem mais lá dentro o resíduo do teu soluto, ou seja, só tem a propriedade curativa daquele remédio homeopático. E ele não tem efeito residual. Essa é a grande vantagem e é o grande questionamento da mídia de massa em cima da homeopatia. Porque ela não pode ser apropriada pela indústria farmacêutica, que ela é de domínio público. Então, dizer que é placebo ou que é metaciência, coisa assim, é porque realmente não interessa à grande indústria farmacêutica. Não confundir com farmácia, né? Não há interesse comercial, não né? Não há interesse. Não tem como ser apropriada. E, professor, a gente tem a homeopatia hoje, né, como o senhor falou, utilizado para tratamento de algumas culturas, né, para tratamento de algumas doenças em algumas culturas. A gente tem, por exemplo, em alguns estudos, tratamento da mancha cinzenta por botrytis. A gente tem alguns outros tratamentos em frutas, inclusive em tomate, em cebola também, né? Como é que o senhor traria para a gente alguns exemplos do que a gente tem hoje dessas formulações da homeopatia hoje atuando para tratamento de doenças, atuando em culturas de plantas? Você tem 3 fontes de homeopatias. Uma fonte é quando você trabalha com chamados complexos, que são indústrias ou são formuladoras, né, que desenvolvem as suas homeopatias em laboratório e colocam isso na forma sólida, dentro de saquinhos. Hoje é muito encontrado, por exemplo, para tratamento de animais. Então são os complexos. A Almeida Prado também trabalha com complexo que é para humano, né? Então são os chamados complexos. Já vem pronto, a indústria já te fornece, a pequena indústria, não é a indústria farmacêutica, né? Uhum. Essas pequenas corporações são várias, no Brasil são em torno de 20 que trabalham na agricultura. A outra fonte é o próprio agricultor fazer uma preparação nosódica chamada, ou preparado bioterápico, ou preparado homeopático, lá mesmo na lavoura. Então ele pega uma praga, ele faz uma extração de tintura mãe, ele dilui, dinamiza várias vezes e depois aplica na cultura para manejo da praga ou da doença. Essa é uma outra fonte, a segunda fonte de chamado preparados homeopáticos ou também isoterápicos, né? A terceira fonte que nós trabalhamos, que é a melhor fonte, são as homeopatias que a gente adquire em farmácia. Então, o médico ou farmacêutico ele prescreve para o ser humano. O veterinário prescreve para animal. E nós podemos utilizar as mesmas homeopatias para tratamento de planta. Neste caso, nós precisamos adotar uma metodologia de avaliação do quadro enfermo, ou seja, do cultivo vegetal ou da planta vegetal. Existe uma metodologia chamada de anamnese e repertorização em que você chega a uma melhor homeopatia para tratamento do cultivo vegetal. Não é uma receita pronta. Por isso tem que fazer tem que conhecer um pouco da homeopatia para dizer cada caso é um caso diferente e exige uma homeopatia diferente. Então, botrytis, que é em cebola, era controlado por uma homeopatia naquela circunstância lá. De repente, na circunstância de Lages, que é diferente de Ituporanga, precisa outra homeopatia. Te dou um exemplo típico. Um remédio homeopático que é trabalhado para desintoxicação é Nux vomica. Tá? Nux vomica é o clássico para também desintoxicação em animais, no caso de problemas digestivos, em humanos também, em casos agudos. Se você pensar, eu uso
No caso da intoxicação de plantas, o uso Nux vomica, você pode não acertar melhor a homeopatia. Porque há caso de salinização que teve cura com natro muriático, que é outra homeopatia, porque teve excesso de adubação mineral. E há caso em que você tem uma associação com déficit hídrico e a planta se mostra meio que intoxicada, você precisa usar arsênico. Então, cada caso, entre aspas, regional e local, exige uma avaliação particular. Isso nós chamamos de análise sistêmica do cultivo. Em que a extensão faz, os extensionistas fazem isso aí. Quando ele chega à propriedade, ele presta atenção na queixa principal, que é o primeiro reclame do agricultor, né? Mas ele olhando como técnico, ele vai ver outras coisas que estão acontecendo por lá e ele vai dizer, olha, eu acho que é isso aqui. Ele conhecendo a homeopatia, ele prescreve naquela situação particular a melhor homeopatia para aquele caso, aquela cultura. É mais ou menos assim que nós trabalhamos a homeopatia, chamamos integrativa. É a mesma homeopatia para humanos, animais e plantas, águas e solos. Porém, cada contexto, cada situação merece uma análise particular. Não dá para a gente dizer que tem uma receita pronta para cada caso. Individualização, porque a receita pronta vem dos complexos. Aí eles têm, para carrapato usa isso aqui, ou para transplante de muda tu usa isso aqui, assim por diante. Mas no nosso exemplo, nós utilizamos as homeopatias de farmácia, valorizamos as homeopatias clássicas, que são as mesmas utilizadas para humanos e animais, e individualizamos o cultivo, o sistema. Sempre assim. E para animais é muito comum que a gente veja hoje um tratamento contra carrapato partindo por homeopatia, né, professor? Sim. Então, a eficácia de um tratamento homeopático para animais, ela é fantástica. A parte de sanidade animal está perdendo o bonde da história. Porque já está comprovado, se ela existe por mais de 200 anos com seres humanos, e o animal com pequenas diferenças, né, tudo que está produzido para homeopatia para humanos, ele pode ser ressignificado, ou, fazendo analogia para animal, quase 97% de toda a biblioteca pode ser aproveitada. Do humano, né? Biblioteca para humano, homeopatia para humano, pode ser aproveitada para animal. Então o veterinário só precisa ele ser, entre aspas, né, ser humilde e aprender a ciência da homeopatia. Deixar de ter só a clínica veterinária com drogas veterinárias e ir atrás da saúde do animal. Porque as drogas veterinárias, ela objetiva a doença. A homeopatia objetiva o animal doente. É o ser que interessa, a individualidade do ser animal. E talvez isso também, professor, nos dê a ideia de que a gente também busque, através de coisas que curam, uma resposta mais rápida. A homeopatia, ela nos dá uma resposta mais comparativamente ao que dá o químico. Como é que a gente pode observar isso? Essa resposta, ela é tão rápida quanto, ou é uma questão da forma de tratamento, da forma de indução da homeopatia? Depende. Se você tem um evento agudo, tipo um trauma, de repente você, sei lá, deu um acidente, coisa assim, você tem algumas homeopatias que tem que ser ação imediata. Numa hora, 15 minutos, senão, né, não salva. Então, conforme o episódio ser agudo, a homeopatia ela é mais rápida do que o convencional. Se é algo, uma enfermidade crônica que vem se alastrando 1 ano, 2 anos, a vida inteira, tu não vai querer que a homeopatia de uma hora ou outra te cura. Então te leva alguns dias, ou às vezes alguns meses. Mas ao médico, no caso humano, o médico homeopata ele vai te acompanhar. O objetivo do médico homeopata é te curar. Não é fazer o diagnóstico, é te curar. O convencional médico, ele se sente empoderado quando ele diagnostica. Ele identifica o agente causal. O homeopata não, ele se empodera quando ele cura o caso. E toda a atividade dele, homeopática, consiste no focar em curar. Mesma coisa do veterinário homeopata, do mesmo jeito. E a ação de nós, ou do agricultor com homeopatia em cultivo, é do mesmo jeito. O que me interessa é curar, é não saber, esse é o ponto, esse aqui é a doença, esse aqui é a praga, esse aqui é o inseto, coisa assim. Isso interessa para ajudar a escolher o melhor remédio homeopático, mas o que me interessa no final é que cura, que esteja bem o cultivo, sem resíduos. Preservação ambiental. Preservação ambiental, equilíbrio, né, professor? Promovendo e saúde. E promovendo a saúde. Saúde dos alimentos, saúde ocupacional do agricultor, saúde do consumidor dos alimentos. Agora estamos restabelecendo a propriedade intrínseca do alimento, que é trazer saúde, e não trazer risco à saúde com os resíduos de agrotóxico, para não dizer venenos. Professor, chegando aqui para um bloco final desse nosso bate-papo, que está cada vez mais interessante, mais informativo, né? E tantas coisas que
são trazidas aqui que nos trazem o interesse de pesquisar e de saber ainda mais, mas eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente, então, uma mensagem sua aí para aqueles que estão trabalhando com agricultura convencional ou com tratamentos convencionais e que podem trabalhar, então, com plantas alternativas, com plantas alimentícias alternativas, com tratamentos que a gente pode considerar alternativos, mas que são importantes para a produção de alimentos sadios, alimentos saudáveis, como essas questões que a gente tratou aqui. Que mensagem o senhor traria, então, para aqueles que hoje se utilizam dos modos convencionais e que podem se utilizar, então, de modos alternativos, mas tão ou mais importantes para a produção de alimentos, que não estão sendo abordados? Eu acredito que nós, tomando pouco a palavra do falecido Papa, né, nós precisamos nos inquietar, não nos acomodar. Vamos atrás das coisas boas, vamos atrás das coisas que nos traz uma perspectiva de saúde, de bem-estar e de paz. E isso passa pela alimentação. E quando nós falamos alimento, nós temos que restabelecer nele o valor intrínseco que é trazer saúde. Então, aos agricultores, mas também ao povo urbano, né? Cultive, planta, nem que seja na sacada, em qualquer lugar, num vaso. Cultive algo para comer. Também tem a flor, tem a ornamental, tem a beleza, tem o lúdico junto. Mas tenha algo que possa, eu vou cultivar isso aqui porque eu vou me alimentar. E esse alimento vai me trazer saúde. E assim vamos nos reeducando para que aquilo que nós adquirimos no mercado, que de repente ele é tratado já como mercadoria, eu posso enxergar agora como alimento. E às vezes o alimento saudável não é aquele que aparece bonito, mas atrás dele tem todo um compromisso de produzir ele saudavelmente. Então recuperamos o valor da saúde intrínseca ao alimento, cultivando em casa e restabelecendo essa saúde ao alimento, que é o que nós podemos fazer para nós e para nossas futuras gerações. Se nós formos seres saudáveis, nossas famílias vão ser saudáveis, nossa comunidade vai ser saudável, o nosso mundo vai ser saudável. Nós temos uma perspectiva de humanidade mais longa, mais em paz e mais sadia. Eu acho que se a gente quebrar um pouco essa barreira do visual em relação ao alimento, né, professor, começar a produzir e perceber a diferença entre aquele alimento que a gente produz daquele alimento que chega no mercado, a gente vai entender que aquele alimento que a gente está produzindo, ele vai ter, de certa forma, uma aparência diferente daquele do mercado. Mas, em contrapartida, ele vai ser um alimento saudável porque a gente sabe, a gente tem um entendimento de que forma a gente está produzindo aquilo. E uma vez que a gente entenda essa ação da produção, a gente entende o motivo pelo qual aquele alimento está sendo saudável para a gente, os benefícios que aquele alimento está trazendo para a gente, né, professor? À medida que a gente vai conhecendo dessa dinâmica, a gente vai sabendo o que a gente está colocando, né, para dentro do nosso organismo. Então, à medida que isso vai acontecendo, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo um pouquinho mais de consciência do que é saudável e do benefício que aquilo traz para a gente. Exato, e vamos nos fazer todos nós chefes de cozinha. Não vamos desprezar os grandes e bons restaurantes, mas vamos fazer no dia a dia nós reinventarmos a nossa culinária, além de recuperarmos a nossa bela e boa e saudável culinária campeira, né, caseira, mas inventar com esse reaproveitamento, com aquilo que nós produzimos. Nós não precisamos seguir um livro de receita. Podemos seguir, claro, sim, para fazer um pão de repente, coisa assim, mas podemos também reinventar a nossa culinária e aproveitar aquilo que nós podemos produzir, ou seja, produzir por nosso autossustento. Não vamos dispensar aquilo que vamos adquirir no mercado, mas agora vamos olhar com os outros olhos. Eu quero comprar um alimento que intrinsecamente me traga saúde. E eu vou produzir também. É um processo de reeducação em cima disso. E diversificação, né, professor? Procurar diversificar, porque à medida que tu está diversificando em qualidade, em diversificação também de nutrientes, absorvendo diferentes nutrientes, diferentes composições desses alimentos. Eu acho que isso traz também uma composição daquilo que a gente chama hoje de saúde, né? Exatamente, diversificando, porque senão, se nós formos uniformizando as receitas, né, o que a gente vai acabar fazendo é aquilo que nós adquirimos
pelas centrais de distribuição de alimentos. Não são os alimentos locais, não são as punks, não são aquilo que eu já tenho na natureza que só preciso coletar. É exatamente a diversificação da culinária. E buscar conhecimento, né, professor? Porque o conhecimento é que vai trazer para a gente uma ideia daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente precisa explorar, daquilo que a gente precisa fazer para a promoção dessa saúde. Mas veja que isso é próprio da natureza humana, compartilha, né? Alguém que produz por si próprio algo, que cria, ele se sente bem compartilhar. Isso é próprio da natureza humana. Então, a compartilha vem junto com essa construção do conhecimento, com essa cultura que nós chamamos, né? Agora nós estamos falando de cultura culinária, cultura da biodiversidade, cultura da agricultura. A agricultura é uma cultura de como cultivar e criar. Existe um conhecimento atrás disso. Isso é que dignifica o ser humano. E compartilhar é uma coisa que nos faz bem para aquele que compartilha, faz bem para aquele que recebe. Exatamente, nos dá a saúde humana, dá a saúde mental, a saúde mental, a saúde emocional, porque estou compartilhando e estou me sentindo bem. E professor, com isso a gente lhe agradece mais uma vez pela sua presença aqui, por ter compartilhado com a gente do seu conhecimento, da sua experiência, né, de todas essas informações que o senhor traz na sua bagagem. São anos e, por que não dizer, décadas de estudo, décadas de experimentação, né, de promover experimentos, de obtenção de resultados, de trazer esses resultados de pesquisa ao conhecimento da população e trazendo esse seu conhecimento aqui para que a gente pudesse repassar aqueles que nos acompanham. Para a gente foi uma forma extremamente enriquecedora, né, de absorver isso e de também poder transmitir, de poder compartilhar. Então, por conta disso, eu agradeço ao senhor novamente, né, por ter compartilhado com a gente tanta experiência, tanto conhecimento, tanta informação aqui hoje. Obrigado a vocês, a Dúvida Rural, obrigado, Alex, é uma satisfação. Muito obrigado, professor. E para você que esteve aqui com a gente, nos acompanhando neste bate-papo aqui, falando sobre plantas medicinais, sobre homeopatia, fitoterápicos, sobre as punks, plantas alimentícias não convencionais, eu peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito, e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Foi, mais uma vez, uma grande satisfação, um imenso prazer poder trazer aqui um assunto de extrema relevância para aqueles que vivem no campo, do campo e para o campo. Um abraço e até o próximo episódio.